Olá, viajantes! Querem ouvir uma história? Então eu vou contar para vocês a história do homem incrivelmente emocionado que se apaixonou pela primeira mulher que falou com ele. Noites Brancas, de Fyodor Dostoiévski. Vocês podem conhecê-lo ou não, como o carinha que escreveu Noites Brancas e Crime e Castigo. Mas ele escreveu outros livros também, ele também escreveu outros livros. Ele, além de ser bastante famoso, né, antes de Crime e Castigo, ele escrevia umas coisinhas um pouquinho mais simples, como é esse livro. Ele não era tão psicológico, vamos dizer assim. E aconteceu um fato na vida dele que ele foi preso. Ele foi preso, foi para a Sibéria por acho que mais de 10 anos. Só aí mudou ele completamente, foi daí que ele começou a escrever. Qual que é o nome do livro mesmo? Diários do Subterrâneo, Crime e Castigo. Então, antes disso, ele escreveu umas coisinhas um pouquinho mais simples. Um pouquinho mais fáceis de digerir, não tão psicológicas. Gente Pobre, tem Noites Brancas. Deixa eu me lembrar o nome de outros livros dele, que eu ainda não li. Eu sei que antes de ele ser preso, ele também estava escrevendo um livro que é o nome de uma mulher, e eu não vou lembrar o nome desse livro, mas eu vou depois botar aqui, por isso que esse espaço aqui tá livre, para poder botar imagenzinhas. Enfim. Noites Brancas, bora falar desse livrinho aqui. Noites Brancas, ele recebe esse nome porque existe esse fenômeno da vida real, realmente, chamado Noites Brancas. Ele acontece mais mais nos lugares mais ao norte do mundo, principalmente na Rússia, em Petersburgo. Resumidamente, o sol ele nunca se põe. Ele nunca, acho que só lá para 6 da manhã que ele vai se pôr, alguma coisa assim. O sol ele nunca se põe, então é como se estivesse de dia o dia inteiro. Por isso, uma noite branca. Noites Brancas, a gente vai acompanhar um protagonista que não tem nome. Ele é só conhecido como O Sonhador. Ele é uma pessoa bem solitária, ele é incrivelmente solitário. Tanto que no monólogo, logo do início, ele já vai falar que ele é amigo mais de prédios do que pessoas. Ele está há 8 anos em Petersburgo. É uma cidade grande, eu acho que é meio natural que em cidades grandes as pessoas acabam não se conectando tanto. Diferente de como é uma cidade de interior, né, onde todo mundo se conhece, todo mundo se fofoca e tudo mais. Então acho que uma experiência é uma experiência universal da vida do ser humano. Em 8 anos ele não conseguiu se conectar com ninguém, a não ser prédios. Tem até. Ele vai contar sobre um senhorzinho que ele tá falando, mas. Eles querem iniciar uma amizade, mas não conseguem, não tem aquela vontade de iniciar uma amizade. Um dia onde ele tá solitário, esqueci de mencionar, é o verão de Petersburgo, então a maioria do pessoal ele foi para as casas de campo, porque fica quente pra caramba durante o verão. Tem as noites brancas, então é dia o dia inteiro. Ele acaba saindo da cidade, indo pro campo, ele tem um momento de felicidade muito bom, que ele compara o espírito do verão de Petersburgo com uma... Agora eu vou ter que ver exatamente. Ele compara o espírito de Petersburgo com uma moça franzina, enfermiça. É uma moça branquela, enfermiça, de quem você pode até se apaixonar, mas infelizmente ela já vai se esvair antes que tu perceba que tinha algum sentimento por ela. É alguma coisa assim. Eu não sou muito bom em falar sobre livros. Esse é o meu primeiro vídeo, então me ajudem, por favor. Com isso ele vai fazer a sua viagem de campo, onde depois de voltar ele acaba encontrando uma moça chorando. Ele tenta até ajudar ela, mas ela acaba só se afastando. Até que ele percebe que ela está sendo perseguida por um outro cara. Quando ele vai ver, ele tá com um pedaço de pau na mão, já para ameaçar o cara, e ele ajuda ela. Nesse encontro, nessa primeira noite branca, eles acabam se conhecendo. E acabam formando uma amizade. Então,
Depois disso, eles acabam combinando de se reencontrar para poder conversar, falar um pouquinho da vida um do outro. Assim a gente inicia a segunda noite branca. O sonhador ele fica incrivelmente emocionado com isso. Finalmente eu tenho uma pessoa para quem conversar. Que é meio. É engraçado isso, porque ele realmente é uma pessoa muito desesperada, porque ele já começa a falar para ela como faz muito tempo que ele não conversa com alguém. Eu acho que não é assim que se inicia uma conversa com uma pessoa, né? Você começa a conversar com a pessoa já falando: obrigado, Deus, você enviou ela para conversar comigo. É por isso que eu acho meio engraçado. Acho porque hoje em dia, se alguém tiver com esse papo pra ti, é um maluco. Você não vai conversar com essa pessoa, não. Enfim, a gente chega na segunda noite branca, eles acabam se apresentando. A mulher ela se chama Nastienka, que é um apelido russo para ou Natasha ou. Deixa eu ver aqui. Ou é Natasha ou era alguma coisa. Nastienka pode ser o diminutivo de Anastácia ou Nastácia. Então eu errei. Eles acabam. Já acaba com esse apelido. Já quer indicar que eles já estão bastante próximos. Mas ela nunca pergunta o nome dele. O livro inteiro tem esse negocinho. Ele fala Nastinka mais de 100 vezes durante o livro e ela nunca nem perguntou o nome dele. Só é conhecido como o Sonhador. Tem essa parte onde ele vai contar a história dele, que ele fala que ele não tem uma história. Ela pergunta, né? Qual a história dele? Como é que alguém pode viver e não ter uma história? Essa é uma parte que eu acho que é bem triste. Se parar pra analisar, né? Como é que alguém pode viver e não ter uma história para contar? Então ele acaba mais que enfeitando a história dele. É bem mais. Nas próprias palavras da Nastienka. Ele falando parece que ele tá lendo um livro. Essa eu acho que é uma parte mais complicada do livro, porque também é a parte que eu não gosto da história do sonhador, porque ele fica enrolando, ele fica falando um monte de coisas enroladas de maneira bonita. Mas resumidamente ele vai falar sobre a solidão dele, como ele viveu até hoje. Como ele fala, né, ele é um sonhador, então ele prefere mais viver no mundo dos sonhos do que na realidade, que seria muito mais bonito. Sonhos dão esperança para as pessoas, isso é meio óbvio, só que tu não pode ficar vivendo no mundo de sonhos, mas por acaso é o que ele prefere. É quando tem uma visita inesperada, ele fala: putz, cara, por que tu veio me visitar agora? Atrapalhou meus sonhos. Daí ele fica. Tem até um momento que ele vai falar sobre o dia inteiro dele. Todo momento do dia ele tá sonhando ali como é que vai ser as coisas. Tem até uma frasezinha. Eu vou ter que pescar aqui no livro. Eu tenho até as marcações bonitinhas aqui. Adoro construir meu presente em harmonia com o passado já irrecuperável. Ele também vai falar um pouquinho sobre como os anos eles vão passar rápido. Até aquele momento, né? Os anos passam depressa e você se faz a pergunta: o que foi que você fez com seus anos? Onde você enterrou sua melhor época? Você viveu ou não viveu? É uma boa questão para se perguntar para quem é mais sonhador, para quem vive mais no mundo da lua do que pessoalmente. Eu até que me identifico bastante com o sonhador, eu acho isso meio triste. Mas é verdade. Após isso, a gente vai começar a história da Nastienka, que é a minha parte favorita desse livro, porque não é nem um pouco complicado. Começa a história da Nastienka. Ela explica que ela é grudada com a avó dela, só que não de uma forma metafórica, uma forma literal. A avó dela, uma vez ela fez encrenca, então a avó dela literalmente ela pega um grampo e prende as duas juntas. Ela não tem uma liberdade. Elas moram numa casa grande, elas recebem inquilinos. Um dia chega esse homem, todo elegante, todo bonitão aí, e por acaso ela acaba se apaixonando por ele e ele também. Mas a avó dela até chega a falar, né, como esses tipos, eles acabam conquistando as garotas e só indo embora. É meio que algo que acontece. No final ele tem negócios para cuidar. Ele acaba indo embora por um ano, mas ele fala que ele vai voltar para poder reencontrar com ela. E é por isso que ela tá chorando, porque já faz um ano e ele ainda não voltou.
E é isso. Com isso acaba a segunda noite. A gente começa a terceira noite, que é combinado que Nascenka vai escrever uma carta para poder mandar para ele, assim eles poderem se reencontrar. Essa parte é até meio estranha, porque ela literalmente tira a carta do nada. O sonhador ele dita uma carta para ela escrever, e do nada ela tá com a carta. Só parece. Nesse terceiro dia, a gente vai perceber como a Nascenka ela tá infeliz, porque o cara ele nunca chega. É até confundido, eu esqueci de mencionar que quando eles se encontram pela primeira vez, é prometido que o sonhador não pode se apaixonar por ela, que ela já tem um amado. Só que essa é a parte engraçada, né? Obviamente ele já se apaixonou por ela. Ela chega até a mencionar como ele é um bom amigo. Acho que isso é meio natural de se acontecer. Tem um momento do livro onde ela fala como eles se amam. E tem essa frase bastante famosa. Ela ficou bastante famosa no TikTok, que é até por isso que eu li esse livro. Porque ele ficou bem famoso na internet. É algo que eu também esqueci de mencionar, que Noites Brancas ele é ótimo para... Além de ter umas frasezinhas bacanas, também é um ótimo livro para se iniciar a literatura clássica. E também se iniciar na literatura do Dostoiévski. Fica bem complicado você começar logo de cara com um crime e castigo. Então a gente tem essa frasezinha, quando eles estão segurando as mãos, que é: sua mão é fria, a minha é quente como fogo. Que basicamente quer dizer que ela não retornou o sentimento, ela só tá falando da boca pra fora que ama ele também. É até o momento que ela fala, né? Ele é pior que o senhor, embora eu o ame mais. Eles chegam a combinar, né? Se por acaso o carinha nunca mais voltar, eles podem morar juntos, fugir juntos, alguma coisa. É quando chega a quarta noite, onde a Nascenka já acredita que ele nunca mais vai voltar, ele nunca mais vai aparecer. Só que no que eles estão combinando já de morar junto, de ser felizes para sempre, a gente acha que nosso sonhador vai ter um final feliz. Ele aparece. E ela foge com ele. O sonhador ele nunca nem teve chance. E assim a gente acaba terminando a história numa manhã. Acabou-se as Noites Brancas. Isso aqui meio que terminar pela manhã, né? O nome do último capítulo é Amanhã. Meio que indica, né, que as noites acabaram, o sonho acabou, tá na hora de acordar. O sonhador ele acaba acordando, recebendo um convite de casamento entre a Nascenka e o carinha lá. Acho que nem sei se ele tem um nome na história, não lembro agora. Mas esse convite é para perdoar. Ela pede para ele perdoar ela. Ela acaba até invertendo o que ela tinha falado antes, como ele não era, né? Se o senhor fosse ele, ela acaba falando, se ele fosse o senhor. Enfim, isso aí basicamente tá dizendo, né? Que não importa o que ele fizesse, não daria certo entre os dois. Ela já amava outro. Nesse momento, os sonhos eles se acabam. A vida do sonhador até fala que como se a vida tivesse com menos cores, como se a casa dele do nada envelhecesse 15 anos, cheio de teias de aranha, apesar de acabar de ser limpa. Os sonhos acabaram, né? A história ela termina com ele falando: meu Deus, um minuto inteiro de felicidade plena. Seria isso um pouco para toda a vida de um ser humano? Então, no final, cabe a você decidir se esse único minuto valeria a pena por uma vida inteira, apesar de acabar com seus sonhos, né? Eu não sou muito de filosofar, então posso só dizer o resumo da história. Se foi Noites Brancas. Ele é um ótimo livro para, como eu já mencionei antes, ótimo livro para se iniciar a literatura clássica, para se iniciar, se tu quiser começar a ler literatura russa, Dostoiévski. Acho que se eu for dar uma nota para ele seria um 7, 3 estrelinhas e meia. É um ótimo livro, só não acho que ele seja muito profundo. Acho que só se você realmente começar a analisar muito cada sentença desse livro para tu tirar alguma coisa.
Mas fora isso, a gente tem a história de um romance que é como se a gente estivesse assistindo uma comédia romântica, mas a gente está vendo do perfil do melhor amigo da protagonista. Que ele acaba ajudando os dois a ficarem juntos. E no final, o cara fica sozinho. Então, se a gente estivesse vendo esse perfil do melhor amigo da heroína do filme de comédia romântica. Acho que essa análise, eu sou péssimo falando. Acho que se eu estivesse conversando com um amigo, eu estaria falando muito mais do que eu falei aqui agora. Ser gravado do nada dá um branco. É isso, eu ainda tenho que melhorar. Esse é o meu primeiro vídeo. Então eu espero que tenham gostado. Se você teve alguma reflexão diferente com esse livro, então comente aí, acho que é legal de saber. Só para falar sobre spoilers dos próximos livros, eu deixo os livros que eu tô lendo ou que eu já li, que eu vou fazer vídeo, eles estão aqui. Então já tem umas paradinhas ali, se alguém reconhecer alguma capa. Só para fazer uma propaganda grátis, né? Minha Noites Brancas é a edição da Antofágica Nano, que é incrivelmente acessível, eu acho elas muito boas. É um dos poucos livros de bolso que realmente cabe num bolso, então eu acho muito legal. E é isso. Feedback, comentários, eu espero, porque eu ainda tenho que superar uma timidez. Eu sou um sonhador também, quero fazer vídeos de coisinhas, então espero que tenham gostado. Valeu, falou, até mais, se cuidem. Falou!